Doutora Catrine, o ponto onde a senhora fala sobre a necessidade do síndico. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu sempre falo. O gestor e a gestora condominial, eles contratam, às vezes, assessoria para o condomínio. Mas eles próprios não têm uma assessoria jurídica para eles. E o mercado está acontecendo o seguinte: o síndico tem a transparência, ele faz um trabalho profissionalmente, mas as pessoas que moram dentro do condomínio, elas não estão preparadas para morar em condomínio e muitas das vezes elas não entendem. E isso se transforma em perseguição, que hoje no mercado a gente conhece como stalking. E aí, como que as pessoas, mesmo que elas não tenham esse conhecimento, ao invés de elas buscarem o conhecimento ou a dúvida com a assessoria jurídica do condomínio, ou com a administradora, ou com o síndico, elas simplesmente fazem aquelas famosas brigas e barraco nos grupos de WhatsApp. Hoje é muito importante o síndico, se ele quer ter mais de um condomínio, ele ter essa assessoria pocket pelo seguinte: primeiro, porque cabe dentro do bolso dele. E segundo, porque ele tem uma assessoria neutra, que não é assessoria do condomínio. Porque eu tenho tido alguns casos relacionados a condomínio que o síndico, às vezes, é afastado dessa gestão. Destituído, né? Destituído, que virou moda. Na verdade, a lei diz que existe uma ordem para você destituir o síndico, mas essa ordem não está sendo respeitada, porque muitas das vezes as administradoras querem colocar os seus síndicos. Aí, a assessoria jurídica, para não perder o contrato, concorda com tudo que a administradora fala, porque a administradora tem um canal aberto ligado diretamente aos condôminos. E por eles se tornarem leigos, eles são muito fáceis de se manipular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa passada, né, no mercado de síndicos destituídos, porque os próprios condôminos não entendem o ponto a ponto da gestão, mas, em contrapartida, tanto a administradora como o jurídico não tem um posicionamento profissional para dizer o que realmente está certo, o que realmente está errado. Porque eu não estou falando que é para passar a mão em cima dos erros, mas, assim, ter uma postura profissional na hora de responder. Certo. A primeira coisa que a gente deve estabelecer é realmente tá uma moda de destituição de síndico mesmo. Por quê? Porque eu acho que a informação, isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um podcast, ele vai para o YouTube, ele vai para o Instagram e as pessoas têm tido cada vez mais facilidade de ter contato com informação. Nem sempre essa informação é uma informação de qualidade, mas o fato é que ela está se disseminando cada vez mais. Então, as pessoas estão, né, se movimentando para se filiar a alguma coisa que saiu na notícia que atende ali ao interesse pessoal dela. Elas, às vezes, deturpam também a informação, mas o fato é que as coisas estão mais fáceis, mais disseminadas. E a gente tem falado muito sobre muitos assuntos do direito condominial. Eu sinto que começou a aumentar um pouquinho o nível de frequência nas assembleias e etc. As pessoas estão um pouco mais interessadas. E eu acho que é por esse movimento de disseminação das informações, seja por redes sociais, seja por podcast, seja por eventos, etc. Então, só que nem tudo que se propõe, né, numa assembleia está correto do ponto de vista jurídico. Você muito bem colocou. Não é a destituição de um síndico, ela tem um quórum específico previsto na lei. Ela não é, você vai ali, aprova por maioria simples aquelas pessoas que estão ali sentadas na Assembleia e vota e destitui um síndico. E também, mesmo que você tenha o quórum de destituição de um síndico, você precisa de motivos razoáveis para fazer essa destituição. Não é pura e simplesmente, eu não estou gostando ali daquela gestão e aí eu vou destituir porque eu conseguir o quórum. Não é assim que funciona. Você precisa de justificativas razoáveis, né? Porque senão você espera o mandato acabar e vota numa outra pessoa. Então, acho que é um pouco disso. A gente consegue também muito ajudar, porque nesse tipo de situação, né? Inclusive, a gente já teve uma situação muito semelhante a essa, que foi o seguinte: o síndico, houve uma convocação de assembleia por 1/4 dos condôminos, né? Quando não é o síndico que convoca uma assembleia, os condôminos podem convocar por 1/4
quarto dos condôminos, a assinatura de um edital por um quarto já é suficiente para chamar uma assembleia, e eles incluíram a destituição do síndico pelo seguinte motivo. Numa assembleia anterior, ele estava inadimplente com a última cota, ele ficou inadimplente por 10 dias, e mesmo assim, na figura de síndico, ele votou nessa assembleia. Então, esse fato, né, que de fato é controverso, supostamente gerou ali o burburinho no condomínio de que ele poderia ser destituído. E nesse caso, eu era advogada do síndico, nesse formato de assessoria pocket. E a gente compareceu à Assembleia para explicar o seguinte, olha só, especificamente qual foi o prejuízo provocado por essa votação. Né? Qual foi o prejuízo que o voto desse síndico que estava inadimplente provocou? Nós votamos ali, a Assembleia em questão foi para votar aumento de orçamento. E a votação foi assim, de 3 contra 23. Então, se não tivesse o voto dele, seria 3 contra 22. Qual é o prejuízo? O que ele fez errado de administração? Ele desviou recursos desse orçamento aumentado ou não? Então, a gente conseguiu na Assembleia demonstrar que não houve nenhum desvio, nenhum prejuízo provocado. Pode até ter tido um ato isolado que poderia ter sido evitado com uma melhor orientação jurídica, se ele tivesse na época, etc., mas que não houve um prejuízo. E ali na Assembleia a gente conseguiu demonstrar que não havia motivos para uma destituição. E a gente conseguiu evitar essa destituição. E, obviamente, o orientamos. E inadimplentes não votam, nem o senhor, nem ninguém. Não, e o que eu falo sempre, doutora Catrine, é que as pessoas têm que entender a diferença que é você ter uma assessoria jurídica, seja ela pontual, mensal, ou seja ela em cima de algum assunto, ou seja ela pocket, não importa. As pessoas hoje, elas não sabem exatamente o que compõe um contrato com uma assessoria jurídica. Por exemplo, eu vou à assembleia que o jurídico não está lá. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa ali, o síndico está sozinho e a resposta dele pode ser usada contra ele porque ele não tem ali o auxílio do jurídico para dizer, ó, não use essa palavra. Uhum. Não use esse tom de voz. Vai parecer que você é violento. A outra pessoa está gritando, abaixa a sua voz. Deixa ela parecer que está sendo violenta com você, porque todo o restante vai ser só testemunha. Então, assim, a falta da assessoria jurídica presente na Assembleia, hoje, ainda é um problema para mim. Eu fico muito desconfortável quando eu vejo que a Assembleia não está andando quando não se tem a presença física da assessoria jurídica. Agora, tem uma outra coisa também, porque eu gosto de colocar fogo no parquinho, e que eu quero perguntar para a senhora. Existem alguns escritórios de advocacia que são grandes ou que são pequenos e que o advogado tem algum tipo de problema de saúde, como todo mundo pode ter, um imprevisto. E aí, o que acontece? Ele manda um outro colega substituí-lo. Até aí, tudo bem. Só que eu fui numa assembleia que o advogado mandou o seu substituto e ele nem o edital ele leu. Ele chegou lá totalmente perdido. Olha a falta de responsabilidade. Me dá o seu parecer, né, sobre essa situação que é tão difícil. As pessoas, quando elas têm um escritório de advocacia, elas têm que entender se ela está dando uma assessoria, né, com pagamento mensal, ela tem que colocar outras pessoas a par de alguns condomínios para, no caso, precisar ser substituído, a pessoa saber qual é todo o trâmite antes daquele edital. Ou eu estou errada? Não está errada, está certíssima. Primeiro vou te falar sobre formatos de contratação, né? Também me incomoda muito quando eu, por exemplo, faço uma proposta de honorários, algum condomínio abriu concorrência para escritórios de advocacia para prestar assessoria fixa. Aí a gente manda lá uma proposta, eu sempre mando planos. Plano A, plano B e plano C, né? O plano A, ele sempre é um plano mais completo, onde já inclui, por exemplo, quantidades determinadas de presenças em assembleias de condomínio, porque eu concordo muito com você da absoluta importância dessa presença física do advogado. De repente, não por uma assembleia
de prestação de contas, que tá tudo certo, mas assembleias que têm pontos ali que a gente já sabe que vai gerar polêmica, é importante ali o síndico falar: oi, nessa assembleia extraordinária eu vou usar aqui o meu direito a comparecimento em assembleia. Mas, às vezes, para deixar a proposta mais viável para o condomínio, para que ele tenha alguém que possa revisar todos os contratos que ele vai fechar, alguém que possa dar uma consultoria trabalhista, alguém que possa defendê-lo em ações que ele vai entrar, alguém que possa entrar com ações de cobrança de cota inadimplida, alguém que possa fazer a cobrança extrajudicial para manter a saúde financeira. Então, às vezes, para viabilizar essa contratação, eles optam por um plano que não tenha ali o comparecimento em assembleia. E aí, esse pagamento, ele é feito por fora, né? Quando, por exemplo, se ele optar pelo plano B, que não inclui a presença em assembleia, ele tem ali o valor fechado, o valor fixo para comparecimento em assembleia, ele pode contratar. Mas não é todo condomínio que tem esse porte econômico para fazer frente a esse tipo de honorários. Por isso que você vê, às vezes, alguma assembleia que não tem.